esse tempo, né, onde a gente tem que estar fazendo esse culto em memória, né, eu digo que, acima de tudo, né, por mais que a gente lembre da Lilian, a gente está aqui por vocês. Né, e a gente sabe que é um misto de sentimentos, né, de alegria por essa pequena, né, que Deus concede a vocês, mas também por esse luto. Né. E a Lilian, né, eu tenho aqui alguns dados dela, né, ela nasceu no dia 29/10/1982, veio falecer então há um mês ali atrás, 26/6 desse ano. Ela deixou enlutada as duas filhas, seus pais, a Neiva e o seu Osmar, a irmã, a Fabiane. A Fabiane está aí, eu esqueci de chamar, né? Tá? Pode vir também, Fabiane. O Arley, né, o seu Ervin, o Murilo como enteado, também o genro, o futuro genro. Né? E assim, sempre que eu leio os dados em momentos como esse, eu lembro, acima de tudo, que o que os dados lembram é uma história que Deus agiu na vida, que Deus esteve agindo. Né? E sempre que a gente fala da nossa humanidade, daquilo que a gente vivencia todos os dias, né, de momentos altos e baixos, e que de alguma maneira também a gente sabe que o nosso fim vai chegar em algum momento, todos nós vamos morrer, a gente lembra, acima de tudo, da misericórdia de Deus. Isso deveria pelo menos ser. Porque quando a gente vai falar sobre a história do mundo, a palavra de Deus vai apontar para esse mundo que Deus criou muito bom, mas que nós como humanidade tomamos uma escolha que foi viver longe de Deus. Romanos 3 vai dizer isso, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E na medida que a gente tomou essa escolha como humanidade, o pecado, ele entrou no mundo e ele trouxe as suas consequências para o mundo. Então tudo aquilo que a gente colhe no mundo como morte, seja a morte no caso da Lilian que a gente teve que passar, mas as pequenas mortes diárias são consequências do pecado. Então, ainda que a gente lembre, né, que a própria questão do que aconteceu com a Lilian, e a gente fica se perguntando por quê, né, e tenta talvez até achar justificativas, culpados, etc., a gente precisa lembrar que o grande causador, o grande culpado pelo que aconteceu com a Lilian e com cada um de nós que provavelmente já perdemos entes queridos na nossa vida, ou mesmo que não sejam parentes, mas conhecidos nossos, independente do que foi a causa, se tiveram pessoas específicas envolvidas ou não, o pecado é o culpado pelo nosso sofrimento, pela morte. É o pecado que a gente sofre as consequências, tanto dos nossos próprios pecados, que muitas vezes, né, a gente lida com situações da nossa vida e nós carregamos o retorno delas, quanto também do pecado das outras pessoas. Aquilo que nós fazemos influencia os outros e uns aos outros, por assim dizer. E aí eu preciso lembrar o texto que eu separei aqui para falar para vocês, de Romanos 8:28, onde o apóstolo Paulo diz: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." O que o texto aqui, a fala do apóstolo Paulo tem a dizer para vocês hoje, de modo bem especial, é que ainda que o pecado, né, e tem trazido consequências, e de modo especial na vida de vocês hoje, traz essa consequência da perda de uma pessoa amada por vocês, ainda que a gente não consiga compreender, Deus pode pegar essas coisas ruins que acontecem na nossa vida e que são consequência do pecado que entrou no mundo, e que não é da vontade de Deus, porque Ele criou o mundo de modo perfeito, e Ele queria que a Lilian também tivesse permanecido com vocês. Ele pode tornar esse momento em algo bom. Não que o que aconteceu é bom, novamente, mas por causa do pecado que habita no mundo, o texto diz, né, sabemos que todas as coisas, tudo que acontece, contribuem juntamente, ainda assim fazem para que o bem, Deus faça acontecer o bem na vida daqueles que amam a Ele. E o que é importante, né, assim como a gente vai ter o tempo também de consagração da vida dela, eu creio que esse momento também na vida de vocês, nesse culto, também tem que ser um tempo de consagração como família. Para que assim Deus possa reverter isso em algo bom. Não são vocês, por si só, que têm a capacidade, né, de transformar isso.
Na verdade, naturalmente, a naturalidade dessa situação, do que vocês estão passando, é que a tendência seria desanimar. Se abater de tal maneira que a gente diga, não tem talvez como retornar à vida normal, não tem como superar uma situação dessa do jeito que foi traumático para vocês. E realmente, humanamente falando, é algo que vai ser difícil. Mas na medida que vocês entregarem e consagrarem a vida de vocês, dia após dia, nas mãos de Deus, e entregar isso, toda a situação, todo o futuro, Deus pode fazer o futuro de vocês ficar muito mais leve, muito mais bom. Deus pode fazer o futuro dela, né? Então, quando eu soube da intenção de fazer essa consagração, eu achei interessante também a ideia, porque também é Ele quem tem que mudar a história dela. Naturalmente, a história da Ana Clara já começa difícil. Mas Ele, na medida que vocês entregarem a vida dela nas mãos dEle e ela permanecer sob o cuidado dEle, Ele pode fazer aquilo que parece um futuro difícil se tornar um futuro muito lindo. Então que vocês sigam com esse propósito, entregando a vida de vocês nas mãos de Deus, e eu tenho certeza que Ele pode ainda reverter isso em muita alegria na vida de vocês. Vamos orar, assim como nós estamos? Senhor Deus, eu quero, nessa manhã, te agradecer, Senhor, por mais difícil que seja, pela vida da Lilian, por tudo aquilo que Tu fizeste na história dela, e que assim, quando citamos ela aqui, estamos, de certa maneira, também por causa dela aqui reunidos, mas também estamos por essa família, mas nós Te louvamos, Deus, pelo Teu agir na vida dela, por tudo aquilo, Senhor, que Tu fizeste através dela, Senhor. Assim, tanto na vida de pessoas, e por isso que muitos estão aqui, pelo carinho que tinham por ela, que têm por ela, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo amor, Senhor, que Tu, através dela, Senhor, derramaste na vida de pessoas, de modo especial sobre essa família, com a Arley, com a Rafa, também com a Ana, Senhor, que é demonstração, Senhor, do Teu agir na vida da Lilian, que possibilitou também que ela gerasse a vida. Nós Te louvamos, Senhor, porque ela foi instrumento Teu de vida nessa terra. E assim, Deus, também em meio agora ao luto, nós queremos orar, Senhor, que Teu Santo Espírito possa estar selando, ficando sobre o coração e a mente de cada um dessa família, Senhor, dos pais da Lília, Senhor, da irmã dela, Pai amado do Seu Ervim, que Tu possa assim estar enchendo eles com a Tua paz que excede todo entendimento, no momento desse de dor, de tristeza, de saudade, Senhor, e que é tão difícil talvez olhar para frente, para o futuro, e ver que algo bom pode surgir disso, que é possível continuar a vida. Nós rogamos, Senhor, que Teu Santo Espírito transforme tudo isso de ruim que aconteceu nessa família em bem. Que assim Tu vá fortalecendo eles, Senhor. Que assim Tu vá renovando a alegria de viver e vá organizando a vida deles novamente, Pai. Vá fazendo com que o futuro deles vá se abrindo, Senhor, e eles consigam perceber a Tua bondade, Senhor, ainda em meio aos momentos de dor e de tristeza e de saudade. É isso que nós Te pedimos, Senhor. E também Te louvamos por poder contar contigo, por essa família, poder saber que o futuro pode ser bom, mesmo em meio a esse tempo difícil, em nome de Teu Filho Jesus, que morreu para nos dar a vida eterna, a verdadeira vida. Amém. Os pais, né, eu convido vocês a sentarem, eu convido os padrinhos, então agora a virem à frente, para a gente ter esse tempo também de consagração. Pode ficar assim. Queridos, lá no dia do velório, uma das coisas que eu citei, que é claro que é difícil a gente fazer um momento desse, né, sem a Lilian, mas eu creio que a vida dela, da Ana Clara, preservada, é uma misericórdia de Deus sobre toda a situação. Ainda que a gente talvez nunca venha entender
por que que Deus ainda permite, né? A gente sabe que Deus tem controle sobre tudo e que Ele pode reverter. A gente não pode perder de vistas, né, que não é para essa terra, né, que a gente, Deus já está nesse processo de restauração, mas que ainda não é pleno tudo isso que aconteceu. Mas quando a gente fala da Ana Clara, é o ciclo da vida que continua. De alguma maneira o legado da Lilian permanece, e assim é na nossa vida, né? Filhos, né, ainda que a gente faleça jovem ou mais tarde, filhos é a vida continuando, é Deus preservando a vida, é a misericórdia de Deus de alguma maneira prevalecendo sobre a criação. E quando a gente fala então de vida, tudo aquilo que foi feito por Deus foi feito para Ele, para a glória dEle, para se relacionar com Ele. A verdadeira vida só se encontra no relacionamento com Ele. A gente só vai conseguir ter relacionamentos saudáveis nessa terra se a gente permanecer conectado com Ele. E esse intento, né, de poder assim consagrar a vida da Ana Clara, até o modo como a gente está fazendo aqui, né, a Igreja Luterana ela costuma fazer, tem duas opções, ou o batizado ou a consagração. E aqui a comunidade tem optado nos últimos anos, na maioria das vezes, boa parte dos membros, em consagrar. Em si, a ideia assim, não é tão diferente do batismo, por assim dizer, mas é mais para que um dia, como adulto, ela também tenha a possibilidade de experimentar esse momento de entrega verdadeiro. Porque aqui é o primeiro passo que ela vai ter que dar junto com a família para que um dia ela venha confessar a fé. Então, de alguma maneira, que a comunidade tenha adotado essa prática para que ela possa também ter um momento na vida dela que marque e que esse batismo simbolize, né, um dia especial na vida dela, onde ela vai confessar, se assim Deus quiser, a fé em Cristo. E a gente vai lembrar que o próprio Jesus, lá em Lucas 2, versículo 21 e 22, vivenciou um momento como esse. Ele, que era o próprio Deus, a família dele também fez algo parecido aqui com o que a gente está fazendo. Lá diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelos anjos antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Essa palavra apresentar ou consagração, né, talvez até pode dar uma conotação de que Deus não conhecia, né, apresentá-lo ao Senhor. Na verdade, a Bíblia vai dizer que Deus nos formou no ventre. Antes mesmo de a gente até estar no ventre da mãe, Ele já sonhou com a gente. Então, a vida da Aninha é um sonho de Deus. E o que nós estamos fazendo hoje aqui é dizendo: Deus, ela pertence a Ti. A vida dela está sobre o Teu cuidado. Foi Tu que desejaste a Ana, foi Tu que preservaste a vida dela, porque a gente sabe que poderiam ter sido as duas. E assim, Deus, nós pedimos que também Tu cuide da vida dela. A Lilian, ou como também a nossa vida, a gente não consegue ter controle. E a gente corre uma tendência, eu digo, vocês correm uma tendência como família, né? É claro que a gente tem que cuidar ao máximo, mas diante até da situação que vocês viveram como família, se corre um risco de querer proteger ela agora de uma maneira como se vocês tivessem controle sobre a vida dela, para que assim não sofram, né, um tipo de perda de novo como vocês sofreram. E vocês têm esse desafio de dizer: Deus, a gente não tem controle sobre a vida dela. É Tu quem pode cuidar dela, é Tu que pode levar ela a chegar à velhice, é Tu que pode preservar na vida dela quando ela for mais velha, se assim ela for ter uma filha também e desejar, para que não aconteça algo semelhante. É Tu quem tem o controle, é Tu que tem a história da vida dela nas Tuas mãos. E é isso que eu quero, nesse desejo, né, no coração de vocês, por isso que eu falo isso, que vocês façam isso nesse sentido. Vocês como padrinhos, né, que vão estar, claro, dando suporte, ajudando a cuidar, faz parte, a gente como seres humanos tem que fazer a nossa parte, mas não se esqueçam que Deus é quem realmente vai guiar a vida dela, e vocês vão ser aqueles que vão apontar, né, dizer para ela: ó, continua seguindo a Cristo, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que vocês possam ser esses que vão apontar, dizer para ela: confia sempre em Deus, não se esquece que a tua vida foi preservada e é Deus quem vai guiar a tua vida. Eu quero convidar vocês, assim como estão, a estenderem as mãos, a comunidade também, se puderem ficar de pé, e a gente estender as mãos em direção a Ana Clara, para que a gente possa orar por ela e abençoar ela. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós louvamos o Teu nome nessa manhã, pela vida da Ana Clara.
Obrigado, Deus, que tu assim sonhaste com a vida dela e que tu tens planos maravilhosos para a vida dela, Senhor. Já assim, Senhor, te louvamos que desde o início tu fazes grandes coisas na vida dela ao preservar a vida dela, Senhor. E assim, Deus, nós queremos consagrar, entregar, Senhor, completamente a vida dela em tuas mãos, Senhor. Porque foi tu que deste a vida a ela, Senhor. Foi tu que sonhaste com ela, Senhor. E assim, Deus, nós rogamos que tu guie ela em todos os caminhos dela, Senhor. Que assim como Jesus também, a palavra diz que crescia em sabedoria, graça e estatura diante de ti, desde criança. Tu faças ela, Senhor, crescer com sabedoria, Senhor. Que na medida que ela for ganhando anos de vida, ela possa ter sabedoria para tomar as decisões, Senhor, em todos os momentos dela. Que ela possa crescer com saúde, Senhor. Que ela possa, Senhor, assim também viver na Tua graça, sobre o Teu comando, Senhor. Que ela possa vir a um dia confessar a Ti como Senhor e Salvador, o único que pode dar verdadeira vida para ela, Senhor. Num mundo que muitas vezes é de trevas e que assim as trevas começaram, de certa maneira, na vida dela ao perder a mãe. Mas nós rogamos, Deus, que a luz predomine sobre a vida dela, Senhor, em todos os outros dias. E que essa situação, Senhor, que ela tem vivido, Senhor, e que poderia ser algo traumático, venha se tornar em luz, em bênção na vida dela. E que o legado, Senhor, da Lilian, que nós lembramos, Senhor, e que a saudade que fica justamente pela Lilian ter sido uma pessoa tão especial e que vivenciava relacionamentos tão intensos, Deus. Ela consiga, assim, também transparecer um pouco da Lilian na vida dela, Senhor. E que na medida que esse amor que a Lilian teve por ela, a ponto de entregar a própria vida, para que a Lilian pudesse ser entregue, ela também possa, a Aninha, Senhor, perceber que o maior amor do mundo foi entregue numa cruz por ela, Senhor. Que é o amor de Jesus, que morreu para perdoar os nossos pecados. Eu rogo, Deus, pela Arley e pela Rafa, para que ele, Senhor, a Arley como pai, tenha também a força, a sabedoria necessária para guiar, para que a Rafa como irmã possa assim também ser uma boa irmã na vida dela, que o amor dele, Senhor, por ti possa prevalecer, junto também com o seu Ervin naquele lar, Deus, que assim, Senhor, junto com os avós, tu possa, Pai, estar conduzindo a Ana e dando sabedoria para eles, para ajudarem a Aninha a lidar com toda essa situação da perda da mãe. Rogo pelos padrinhos, Deus, para que eles possam assim também ter a sabedoria e todo o amor para amar a Ana na medida que ela precisar em cada momento, nos dias bons e nos dias difíceis da vida dela, Senhor. Que assim, Senhor, tu guie eles e dê capacidade, dê o teu poder sobre a vida deles, para que eles possam assim instruir a Ana nos teus caminhos. Assim nós consagramos a vida dela em tuas mãos, em nome de teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês e que Ele esteja dando forças em todos os momentos. Podemos sentar? Nós vamos ainda cantar mais um hino, nos preparando para a mensagem. Deus é fiel, é
meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Então, como eu falei na abertura do culto, nós estamos hoje encerrando uma sequência de uma série de mensagens, de reflexões sobre o tema ser e fazer discípulos, né? Então, o chamado de Jesus para as nossas vidas não é muito mais do que ser membro de uma igreja, mas é seguir a Ele de modo íntimo e obediente, né? E a questão maior que a gente veio ao longo dessa série, então eu vou de modo bem breve, assim, o máximo possível resumir, até porque muitos de vocês não acompanharam essa série para entender um pouco da lógica. Basicamente a gente veio falando sobre o que é esse processo, né, por assim dizer, de Jesus nos fazer discípulos e também nos usar para fazer novos discípulos, né? Então nós vimos que Jesus, ele, em primeiro lugar, ao ser discípulo, começa com o objetivo de nos tornar maduros na vida de fé, num todo, na verdade. Maturidade, biblicamente falando, não é uma separação onde você é maduro. A maturidade, talvez, cognitiva, se dá através das coisas do mundo, por assim dizer, como muitas vezes a gente faz uma separação da escola. Então a escola ensina algumas coisas e lá você tem a maturidade, a sabedoria através do conhecimento de uma faculdade e assim vai. Biblicamente falando, nós somos um ser integral. Então o objetivo que Deus tem para a gente é nos amadurecer completamente. E esse processo
de modo especial, precisa contar com Deus nos auxiliando. Deus quer nos guiar, assim como eu orei pela Aninha, né? E assim como Jesus, a Bíblia vai dizer que ele crescia em sabedoria, graça e estatura. Isso quer dizer que Jesus crescia diante de Deus de modo integral. Deus conduzia, através de um relacionamento íntimo com Deus, todas as áreas da vida dele para que ele fosse plenamente maduro a Jesus. Assim também ele quer nos tornar plenamente maduros. Deus quer influenciar a nossa vida no trabalho, para que lá a gente seja maduro, na faculdade, nos relacionamentos pessoais, familiares. Então, em tudo ele quer nos tornar maduros. Esse é o objetivo de nós seguirmos a Jesus. Na medida que a gente se aproxima de Deus, Deus nos torna maduros e isso transforma os nossos relacionamentos. Um segundo ponto, então, que eu trabalhei nessa série é que se eu preciso, né, ser maduro, se eu quero conseguir ser plenamente maduro, eu preciso ser um discípulo inconformado com os padrões errados desse mundo. Então há muitas coisas na cultura do mundo que o pecado distorceu. Nem tudo que está no mundo é ruim, mas há muitos padrões, muitas coisas que a cultura, o mundo ensina que vão contra a vontade de Deus. E para isso, se a gente quer crescer semelhante a Jesus em maturidade, algumas coisas a gente vai precisar começar a questionar do que o mundo tem nos ensinado. E como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, não vos conformeis com este século. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas renovem, né, deixem-se renovar pela boa vontade de Deus, para que assim vocês possam experimentar essa vontade boa, perfeita e agradável. Então, se nós queremos experimentar uma vida transformada, nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar, porque na medida que a gente muda a mente, a gente se arrepende e é transformado, aí sim nós vamos poder vivenciar um amadurecimento e uma vida realmente plena, vida leve como Deus sonhou pra gente. E aí então a pergunta é como, né? Como alcançar isso? Como alcançar essa maturidade? Como ser discípulo, né? De que maneira a gente pode começar a amadurecer semelhante a Jesus e não se moldar esse padrão? E ao mesmo tempo, porque Jesus chama a gente para ser e para criar novos discípulos. Não somente ficar sentado num banco de uma igreja, não somente vir e ser egoísta de só nós crescermos, mas ele quer que a gente também influencie outras pessoas a também vivenciarem esse processo de maturidade também nas suas vidas. Assim como a gente vai colher coisas boas ao se relacionar com Deus, a gente não pode ser egoísta e dizer eu vou ficar só para mim. A gente precisa desejar que as pessoas à nossa volta também vivenciem isso nas suas vidas. E nós vamos perceber que o processo que Jesus usou na Bíblia para fazer discípulos foi um processo muito também integral. Aqui eu botei, pode passar para o slide, eu botei que basicamente nós vamos ver nos evangelhos quatro formas de Jesus fazer discípulos. Jesus, em primeiro lugar, começando pela área azul ali, ele fazia discípulos no meio das multidões. Nós vamos ver que nos evangelhos, mais de 100 e poucas passagens citam que Jesus estava no meio de multidões. As multidões seguiam a ele. E por que as multidões seguiam a ele? Porque elas queriam saber um pouquinho mais do que ele tinha para ensinar. O que era tão precioso. Então, Jesus, no meio, por exemplo, de um espaço como esse hoje de culto, onde nós estamos em várias pessoas aqui, Jesus ele falava e chamava as pessoas a seguirem a ele. E ao mesmo tempo que no meio das multidões haviam pessoas que não seguiam a ele, também haviam discípulos. Os 12 e outros 70 estavam no meio daquelas multidões, já eram discípulos, já seguiam a Jesus. E, por exemplo, assim como hoje no culto a gente está aqui, alguns de repente ainda não estão convencidos de que esse é o caminho de seguir a Jesus, talvez vieram hoje somente por carinho ao Arley. Há pessoas aqui também no meio que já creem, já seguem a Jesus. E isso não quer dizer que nesses espaços das multidões, que Jesus, então, os discípulos não precisavam estar concentrados. Não, Jesus, no meio das multidões, ele também queria moldar a vida daquelas pessoas. Então, assim como a gente entende que o culto é um processo, né, a participação ativa no culto, numa comunidade de fé, no espaço que às vezes vai ter muitas pessoas, é importante. Você participar ativamente de um culto para que haja transformação na sua vida é essencial. Jesus transformava os seus discípulos no meio das multidões. E ele também usava eles, dizendo naquele espaço para dizer, assim como eu faço, façam vocês também. Olhem as multidões que estão precisando ouvir falar e vão atrás delas. As multidões, Jesus tem um amor especial pelas multidões.
Ele vê muitas pessoas, assim hoje também, na nossa cidade, no nosso país, que ainda não foram alcançadas por Ele, ainda não seguem a Ele. Ele diz, olhem para essas multidões e amem a ela, tenham compaixão, assim como eu tenho compaixão. Um outro ponto é que também as multidões não são o único caminho, porque até mesmo na multidão corre-se um risco de a gente não assumir um compromisso sério. Porque no meio da multidão Jesus olha para todos e diz, eu tenho um desafio. Mas Jesus não fica aqui pontualmente apontando o dedo e dizendo nomes. Jesus simplesmente fala para as multidões, e quem quer, assume um compromisso. E outros, de repente, fingem, não é comigo que ele está falando. E você pode correr esse risco de dizer, não é comigo a mensagem de hoje. Isso aí é para quem é da comunidade aqui, quem participa dessa igreja, é para esses, né, essa mensagem. Não, Jesus, em diversos momentos, depois que ele falava com as multidões, ele chamava em grupos menores. E aí você vai ver na Bíblia números de 70 pessoas, os 12 discípulos, e ele chamava essas pessoas de modo mais íntimo. E nesse contexto nós vamos ver que Jesus trazia esclarecimento para dúvidas dos seus discípulos. Os grupos menores, né, os encontros caseiros, grupos de estudo bíblico nas casas, são espaços onde a gente, assim como Jesus fazia, às vezes a gente no culto não entende uma coisa. E no culto aqui não tem tempo, não tem espaço para levantar a mão e ficar tirando dúvidas. E por isso que a gente precisa aprender também a buscar espaços menores para poder esclarecer dúvidas, para aprender coisas que no culto não vão ser faladas. Tinham assuntos que Jesus, no grande grupo, não falava, porque ele sabia que haviam pessoas no grande grupo que não estavam maduras o suficiente para conversar sobre determinadas coisas. Mas lá no pequeno grupo, Jesus falava coisas bem importantes. Aqueles discípulos, por exemplo, viviam experiências que somente no pequeno grupo vivenciaram. Por exemplo, quando Jesus sobe num monte com alguns discípulos e lá de repente aparece Elias e Moisés. Foram poucas pessoas que vivenciaram uma experiência tão especial com Deus. E se você quer viver coisas com Deus especiais, tem coisas que você só vai viver se você aprender a buscar Deus de modo menor, com pessoas mais íntimas de Deus. O grande grupo corre um risco de você jamais viver coisas, ver o agir de Deus de uma maneira até mesmo sobrenatural na sua vida. Sabe, coisas até mesmo de repente de curas e milagres, de repente nesse espaço você nunca vai vivenciar porque você só olha Jesus de longe. E ainda, na última semana eu falei sobre os momentos que Jesus discipulava os seus discípulos nos encontros individuais, nos encontros mais pessoais. E a gente viu, por exemplo, a história do jovem rico, que você já deve ter ouvido falar, onde um jovem, né, muito rico chega para Jesus dizendo, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus ali, naquele encontro pessoal, individualmente com ele, age com verdade, fala uma verdade na vida dele de maneira amorosa. E qual foi a verdade? Jesus confronta que ele precisava, aquele jovem, abandonar um ídolo da vida dele, que era o amor ao dinheiro, para poder seguir a ele. Se ele não estivesse disposto a abandonar aquele ídolo, aquilo que era mais importante na vida dele, jamais ele iria conseguir ter transformação na vida dele, maturidade. Jesus diz, vem e segue-me, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E ali a gente aprendeu na semana passada que não adianta de repente, eu e você, sermos pessoas, olhando, por exemplo, nessa situação ali, propriamente falando, né, do jovem rico, em que, de repente, eu sou alguém generoso, eu faço ação social, eu ajudo pessoas, mas eu não sigo a Jesus. Ele diz, né, Jesus fala para ele, que a única pessoa que é boa é Deus. A conversa começou assim. E por que Jesus fez isso com ele? Para mostrar que a única maneira que realmente ele tinha de também aquele jovem ser bom, porque ele também não era bom, quando ele diz o único que é bom é Deus, é que aquele jovem se achava alguém bom, porque era rico, talvez ajudava pessoas, e ele diz, você só tem uma maneira de ter uma vida boa, é se entregando a Jesus, é seguindo a mim. E aqui a gente aprendeu que nos relacionamentos individuais, a gente vai ter momentos pessoais com Jesus, e também, se a gente quer fazer discípulos, nós vamos precisar agir nos nossos relacionamentos com verdade e amor. Nós muitas vezes, por causa do medo de perder as pessoas, de as pessoas se desagradarem, né, do que nós vamos falar, nós faltamos com a verdade. E a gente precisa aprender a falar a verdade nos relacionamentos. Mas a verdade, né, ser sincero com as pessoas,
não quer dizer que você vai falar de modo duro. A verdade sempre precisa ser dita com amor. Tem pessoas que no casamento, no trabalho, confrontam pessoas, mas falam da maneira errada. Você precisa falar a verdade com muito amor, porque é o amor que vai demonstrar sua preocupação com ela. Tem pessoas que falam a verdade porque estão felizes de poder ver aquela pessoa se dando mal. Estão felizes de poder dizer, eu não te avisei, é mais ou menos o pai que parece que se alegra de dizer, eu estava certo, é muito mais por ti que tu está alegre e alegre também pela desgraça do outro. Se você fala a verdade, fale sempre em amor. E hoje, então, eu vou encerrar falando sobre esse ponto, a missão. Porque o ser e fazer discípulos também de Jesus tem a ver com a missão. Jesus fala em Mateus 28, vão e façam discípulos. É um chamado para ir ao encontro de pessoas e fazer uma missão. É uma missão que Jesus nos dá. Cumprir uma vocação para as nossas vidas. Então a missão, na verdade, é parte central do processo de fazer discípulos. Acima de tudo, porque o chamado de Jesus para as nossas vidas não é para ter conhecimento. Como eu falei, diferença de membro e discípulo é algo prático, é vivencial. Eu vivencio a transformação na minha vida. E eu vou ao encontro das pessoas para que elas vivenciem. Nós vivemos numa cultura que eu não sei se você já percebeu, um tipo de educação, e que isso muitas vezes também tem vindo para dentro, vem para dentro da igreja, em que nós achamos que o papel, tudo que a gente precisa no mundo é conhecimento. Nós fomos educados, desde jovens, muitas vezes, para um tipo de pedagogia que é, você estuda, e eu sei que tem professores aqui, eu não quero, de repente, menosprezar esse tipo de ensino, mas o problema é que é limitado a um ponto quando você estuda, decora, de repente, conteúdos, e você faz uma prova, e se você acertou a prova, você é considerado apto para poder exercer uma profissão. Mas conhecimento não é sinônimo de você ter sabedoria e de você vivenciar algo prático. Então Jesus, em todos os momentos, ele conciliou ensino e prática. Todas as vezes Jesus falava sobre algo e dizia, agora vai e obedeçam, pratiquem, vivam isso na vida de vocês. E por isso que a missão é essencial na nossa vida e é central no discipulado, porque se você vem numa igreja, você participa de uma igreja, mas você não faz discípulos, você está desobedecendo a Deus. Você está obedecendo e seguindo a Ele só pela metade. Você pode até ter atitudes na sua vida que digam que você é um seguidor de Jesus. Você pode até estar experimentando o agir de Deus transformador no seu casamento, em diversas áreas da sua vida, mas se você ainda não tem se disposto a falar do amor de Deus e ali levar pessoas a se converterem, a aceitarem a Cristo, a seguirem a Ele, você não está sendo verdadeiramente um seguidor de Jesus. E nesse quesito também sobre missão, tem um outro perigo que eu falo que é também quando nós conversamos sobre missão dentro da igreja, isso também pode ter uma conotação negativa, essa palavra. Principalmente até para quem não segue a Cristo, para quem não é cristão, por assim dizer. Porque a palavra missão, durante muito tempo, foi associada a um tipo de ensino dentro de muitas igrejas, e muitos cristãos iam fazer missão, iam fazer discípulos, mas ao falar da verdade do Evangelho, falavam de uma maneira que apontavam muito mais para o pecado e para a condenação do que para o amor de Deus. E missão para muitos cristãos é ir denunciar o pecado e dizer, tu está indo para o inferno. Tu está indo para o inferno. E muitas vezes era tentar convencer a pessoa a sair do inferno para pertencer a Deus. E o resultado que eu entendo desse tipo de atitude dos cristãos durante muito tempo, e ainda hoje muitas vezes, é que criou uma antipatia com o cristianismo. Não que não seja verdade isso, mas Deus não chama a gente a fazer discípulos porque Ele quer que a gente tenha medo do inferno. Pelo contrário, Ele quer nos chamar para perto dEle por causa do amor dEle, porque Ele nos ama. E esse amor foi tão grande a ponto de entregar o seu Filho Jesus numa cruz para morrer em nosso lugar, porque aquilo que nós fizemos com o mundo, a consequência do pecado, a única coisa que nós merecíamos de Deus era o castigo, era a condenação, era a morte, era sermos retirados como humanidade e ninguém ia se livrar. O mundo ia ficar sozinho. No máximo, talvez, poderia dizer que os animais ficariam, mas ainda assim até os animais sofrem a consequência do pecado.
A criação de Deus corrompeu como um todo. Então Deus teria que destruir o mundo. E por isso que ele entregou o seu Filho Jesus numa cruz. Então, quando a gente fala de missão, missão tem a ver com o amor de Deus. Então, a questão de hoje, né, que o assunto de hoje é ser e fazer discípulos para a missão, é o que caracteriza, o que deveria caracterizar a nossa missão. O que é a prática do fazer discípulos? Como nós vamos fazer discípulos no dia a dia? Como nós podemos levar as pessoas a seguirem a Jesus? E aqui nós vamos seguir um caminho olhando hoje para Lucas capítulo 10, do versículo 5 até mais ou menos o versículo 16, onde ali é o envio dos discípulos para a missão. Depois que Jesus ensinou várias coisas, conversou com ele no início os seus discípulos no início do ministério, o grupo menor de modo especial, ele diz, agora vão. E isso aqui é bem antes do Mateus 28. Ele já ali disse, ó, vão agora e treinem. Assim como vocês viram eu fazer e aquilo que eu ensinei também com palavras, vão e façam agora também. E ali nós vamos ver, em primeiro lugar, que Jesus vai nos ensinar que a nossa missão, uma das características que tem que permanecer na nossa missão, é a atitude de pacificadores. Lá diz assim, quando Jesus envia os seus discípulos no versículo 5, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Discípulos de Cristo precisam ser conhecidos como pessoas pacificadoras. Se existe uma marca que acompanha um discípulo de Jesus, é que nas mais variadas tensões que a nossa sociedade vive, a nossa opção vai ser sempre pela paz. Tem uma situação que aconteceu nos Estados Unidos e no ano de 2001, que nós vamos lembrar, porque provavelmente é capaz de a gente lembrar até onde a gente estava naquele dia. Em 2001, aconteceu a queda das Torres Gêmeas. Eu lembro que eu estava no colégio quando aconteceu essa situação, de tão marcante que foi. E aquilo foi algo que destruiu a redondeza, não foi só aquele prédio. Quando caiu aquelas torres, várias construções foram destruídas ali. E uma determinada igreja nos Estados Unidos optou por ajudar e fazer diferença naquela situação. Naquela situação. E qual foi a opção deles? Eles optaram em investir financeiramente para reconstruir aquele lugar. Como discípulos de Jesus, eles poderiam se revoltar de repente, eles poderiam apoiar aquilo até mesmo que estava sendo discutido no parlamento americano, que era, nós vamos agora enviar tropas militares para o Oriente Médio para guerrear. No mesmo período ali, poucas semanas depois, estavam sendo discutidos. E os cristãos optaram em, nós vamos reconstruir. E um dos pastores dessa igreja, chamado Tim Keller, ele numa das pregações, naquelas semanas seguintes, ele disse para a igreja, no mesmo período que os Estados Unidos estava discutindo sobre enviar tropas e bombardear o Oriente Médio, ele disse, ao invés de nós enviarmos mísseis e tropas, nós precisamos enviar médicos, enviar professores, enviar missionários para aquelas regiões. Ele entendia que o papel de nós como cristãos não era apoiar uma guerra, não era apoiar que a violência aumentasse, ainda que eles tomaram a iniciativa no Oriente Médio, mas era sim trazer a paz para aquele ambiente. E a única maneira de transformar aquela realidade não era combatendo violência com violência. A violência só se combate com a paz. Mas sabe o que é mais difícil quando a gente fala sobre sermos promotores da paz? É que quanto mais nós semeamos a paz no nosso mundo, é perigoso porque nós nos arriscamos a mexer com o ódio das pessoas e esse ódio se voltar contra nós. A história mostra que as pessoas que geralmente optaram por promover a paz, elas trouxeram ódio daqueles, que tinham ódio contra alguma coisa, contra elas mesmas. Uma dessas pessoas, que você já deve ter ouvido falar, que é muito famosa, é o Martin Luther King. Ele era um pastor nos Estados Unidos e que começou um movimento contra a segregação racial nos Estados Unidos, contra o preconceito, de modo especial, contra os negros nos Estados Unidos. E esse movimento que ele levantou nos Estados Unidos
pela paz entre brancos e negros, fez com que os brancos começassem a se voltar contra ele. A vida dele correu risco ao ser um promotor da paz. Então a gente pensa que promotores da paz são aquelas pessoas que todo mundo gosta, mas ser promotor da paz é você colocar a sua vida em risco. Eu lembro que nas últimas eleições presidenciais, as pessoas que optavam em ficar no meio termo, em não apoiar nem a direita nem a esquerda, e ficar ali no meio termo, talvez até, não quer dizer que não concordava com um lado ou com o outro, mas dizer, não é esse o caminho de a gente ter embate. As pessoas que optaram por isso eram massacradas por ficarem em cima do muro. E até hoje, né, o nosso país, nas divisões políticas, quem opta por ficar em cima do muro, acaba sendo alguém que é criticado. Você não pode ficar em cima do muro. Porque se você está em cima do muro, você não está escolhendo um lado e só existe um lado que está certo. Queridos, a palavra de Deus vai dizer aqui, Jesus disse ali, quando vocês entrarem no lugar, se ali houver um homem de paz, a paz de vocês permanecerá sobre ela, e se não, ela voltará para eles. O fato de existir alguém naquele lugar que não tenha paz, é isso que Jesus também nos orienta. Alguém que não aceite a paz não vai nos eximir de continuar sendo pacificadores. Ainda que no mundo pessoas venham a se levantar contra aqueles que promovam a paz, a gente tem que tomar cuidado para não ser corrompido e a gente entrar nesse mundo de ódio no mesmo caminho. Porque a gente pode cansar em um mundo onde as pessoas ficam instigando as brigas, onde gostam de ver o circo pegar fogo. A gente muitas vezes corre uma tentação de tentar e trazer paz, e daqui a pouco a gente começa a entrar na mesma guerra. A gente começa a seguir o mesmo caminho, e a gente diz, tá bom, eu estou cansado de ficar em cima do muro, e eu vou escolher um lado. E daqui a pouco você está criando guerra. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 18 a 21, ele diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, ainda que a gente veja pessoas que são promotoras do ódio, da violência, que gostem de atiçar as pessoas para guerrear entre si, tem pessoas que realmente fazem as coisas para ver o circo pegar fogo, como eu falei. E a gente não pode achar que aquilo que a gente vê no nosso país, da guerra política, de novo, que está muito acirrada, que não tem pessoas que têm a intenção por trás disso. Que tem pessoas que realmente querem ver as pessoas brigando entre si porque isso beneficia alguém. Então, quando a gente entra nessas guerras, até mesmo no meio da pandemia, entre usar vacina ou não, tomar remédio ou não, e assim vai, não é questão de quem está certo. Alguém se beneficia quando a gente começa a brigar entre nós, se a vacina deve ser tomada ou não. E a gente deixa de ter amizade, de repente, com pessoas, porque o fulano é da direita e o ciclano é da esquerda. Aí eu rompo a amizade porque eu vejo o ciclano apoiando a esquerda. Eu rompo a amizade porque o ciclano gosta do Bolsonaro. E assim por diante. Só tem pessoas que estão interessadas em manter o poder que ganham com isso. A população, as pessoas não ganham. Então o nosso papel em meio a todos os momentos é sermos pacificadores. Dentro de casa, porque muitas vezes um filho que bota um pai e uma mãe contra o outro, que faz um jogo ali para poder ter poder dentro de casa, isso também o filho se beneficia. E como filho, você tem que ser promotor da paz dentro de casa, não jogar os seus pais um contra o outro para ser beneficiado. E assim vai também, tem pais que usam os filhos para poder fazer uma queda de braço dentro de casa e ganhar disputas, decisões. No emprego, de repente, você usar coisas para se beneficiar e gerar guerra, botar pessoas umas contra as outras, relacionamentos de amizade. O que Deus espera da gente como seguidor dele, se você é um verdadeiro seguidor, você é alguém que vai lutar sempre pela paz. Em segundo lugar, quando Jesus envia os seus discípulos, ele vai dizer que nós precisamos
ser pessoas que promovem e que criam amizades. Versículo 7 e 8, Jesus disse assim para os seus discípulos: fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Então, nós precisamos entender o seguinte: quando a gente olha para esse texto, não dá para entender que Jesus está dizendo para fazer amizades. Mas Jesus está falando de uma cultura daquela época, que não existia hotéis. Quando você viajava, e era isso que Jesus estava dizendo, vão de cidade em cidade, preguem o evangelho. E quando vocês entrarem na cidade, não vai ter hotel para vocês ficar. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que arranjar um lugar de pessoas comuns para morar, para ficar ali. E Jesus dizia, vocês vão entrar na cidade, vocês vão estar lá no meio do povo falando sobre mim, falando sobre Deus, sobre o amor de Deus, e pessoas vão dizer, fiquem na minha casa, vão se oferecer. Entrem lá. E quando Jesus fala aqui e diz, entrem e como que eles lhe oferecerem, esse processo de trazer alguém para dentro de casa, até os dias de hoje, tem a ver com confiança. E tem a ver também com intimidade. Porque naquele período, pelo menos, até os dias de hoje tem um pouco a ver isso também. A mesa é um lugar de comunhão, geralmente é. Por mais que às vezes se perde isso, porque nos nossos lares a gente às vezes está comendo, olhando a televisão, olhando o celular, vai para uma lanchonete, ao invés de conversar com os amigos, fica olhando para o Instagram, para o Facebook. Mas naquele período, ainda mais que não tinha nada dessas coisas, então eles vivenciavam a mesa como um lugar de comunhão. Você vai ver em todos os momentos que Jesus estava à mesa com os discípulos, com pessoas, ele estava conversando, estava ensinando, eles estavam olhando um para o outro e tendo conversas íntimas. Então, a mesa é um lugar de intimidade, e intimidade é sinônimo de amizade. Por mais que hoje a amizade para a gente se perdeu esse vínculo de intimidade, mas de verdade, amizade é sinônimo de intimidade. E aqui Jesus está dizendo para eles, aonde vocês forem, façam amigos. Por onde vocês caminharem, criem intimidade com as pessoas. Aonde vocês estiverem, busquem intimidade naquele lugar. Não é superficialidade. E por que Jesus fala isso? Por que ele diz, busquem intimidade? Ele vai dizer no versículo 9. Quando vocês estiverem lá, nas casas, naqueles lugares, ele diz, curem os doentes que ali houver. E digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Então, Jesus aqui está falando, o objetivo de vocês terem intimidade e amizade com as pessoas é para que vocês possam curar, transformar a vida delas. O que isso significa? Até nos dias de hoje, de modo bem especial, se entende que cura é algo holístico, é algo integral. A grande maioria dos médicos hoje já diz que, e se você conversar com pessoas da área de saúde, de que muitas vezes tem pessoas dentro de um hospital que elas não precisam do medicamento. Elas precisam de alguém para conversar. E há muitos testemunhos de pessoas que simplesmente depois de conversar com o paciente, ela nem precisou mais usar o medicamento que ela já melhorou. Então há muitas coisas que o psicológico traz sintomas. Há muitas coisas que a falta de perdão e que a própria palavra de Deus nos ensina a respeito disso, da capacidade de perdoar também não vem de nós, e aí em Deus nós conseguimos ter o perdão em algumas vidas, faz com que a gente tenha saúde. Então a cura, biblicamente falando, não é um milagre meramente falando. Muitas vezes Deus age de maneira extraordinária com milagres, mas a cura é de maneira holística. Mas como que um médico, nos dias de hoje, vai saber que um paciente, o problema dele não é um remédio, mas é talvez a família que está em algumas situações lá e que ele precisa mudar isso e apontar de repente até para ir para um psicólogo, ou a falta de perdão, apontar para ir numa igreja, para conversar com um pastor e assim por diante, um padre. Como que ele vai fazer isso se não houver intimidade? Mas para haver intimidade, vulnerabilidade, a gente deveria dizer, que é abrir a vida, você precisa confiar em alguém. Sem confiança, a gente não abre a nossa vida. Por isso, amizade, Jesus diz, vão e façam amizade, porque conforme a gente vai tendo intimidade com as pessoas, quanto mais a gente buscar elas e se relacionar com elas, o processo de confiança vai acontecendo. Quanto mais tempo a gente passa com as pessoas, e mais vulneráveis a gente
for com elas, e o nosso papel como cristãos não é se mostrar perfeitos, é justamente mostrar que nós chegamos assim diante de Deus com muitos problemas, imperfeitos, e Ele tem transformado a nossa vida, as pessoas vão confiar em nós. E quanto mais elas confiarem em nós, elas vão abrir as suas vidas, vão ser vulneráveis com a gente. E na medida que elas forem vulneráveis, nós vamos entender qual é a área da vida delas que precisa de cura. E nós vamos poder apresentar isso diante de Deus, dizer, você não quer entregar essa área na sua vida para Deus, para que Ele possa curar? É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, em segundo lugar, Jesus diz, olha, ele diz no primeiro, vão, né, pelos lugares, caminhem, e aí ele diz agora, sejam pacificadores, e agora ele diz, façam amizades. Façam as pessoas viverem em união e vão tendo amizades, porque o papel de vocês é um papel de cura. Mas em terceiro lugar, Jesus vai nos dizer que a nossa responsabilidade se resume, ele disse para os seus discípulos no versículo 10 e 11, mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Jesus está dizendo aqui, façam diferença. Quando nós olhamos o texto, passa para o próximo slide, por favor. Nós vamos ver que esse versículo 10, ele contrapõe, ele faz oposição ao versículo 8. Ele diz, quando entrarem, no versículo 8, né? Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, ajam de determinada maneira. Mas quando entrarem numa cidade e não forem recebidos, versículo agora 10, Jesus está dizendo, olha, prestem atenção. Vocês vão ter que avaliar, vocês têm uma forma de avaliar se vocês estão fazendo diferença na vida das pessoas. Vocês têm uma forma de perceber se vocês estão realmente curando e fazendo discípulos meus. Porque esse chamado de fazer diferença, por um lado, vai trazer pessoas a aceitarem vocês, por outro lado, vai haver rejeição também. Vão haver pessoas que vão olhar para aquilo que vocês estão fazendo e vão dizer, olha só como essas pessoas são fantásticas. Olha só como os seguidores deste homem são pessoas diferentes. Mas também vai haver pessoas que vão ficar incomodadas com o fato de que nós estamos como cristãos, mexendo com uma estrutura. E tem pessoas que não querem sair dessa estrutura. Assim como Jesus, numa determinada passagem das Escrituras, chegou num lugar e expulsou os demônios de uma pessoa, e os demônios entraram nos porcos, e os porcos se jogaram precipício abaixo, e aquelas pessoas mandaram Jesus embora daquela região. Eles não ficaram maravilhados com o poder de Deus no meio delas, libertando uma pessoa que tinha uma vida desgraçada, e ao invés de se alegrarem com o agir de Deus, elas mandaram Jesus embora. E quando nós começarmos a fazer diferença, quando nós começarmos a transformar ambientes e mexer com as estruturas que o pecado tem escravizado, que o diabo tem escravizado a humanidade, tem feito ambientes, culturas ruins, quando nós começarmos a mexer com famílias ruins, quando de repente uma esposa, um esposo começa a ir para a igreja, vão haver pessoas que não vão gostar. Pode ser que a esposa vai estar indo para a igreja e o marido vai dizer, eu não quero ver tu indo para a igreja. Ainda que a esposa esteja se tornando uma pessoa melhor. Quando o filho começar a ir para a igreja e muito mais viver dentro da igreja, há pais que vão começar a dizer, eu não quero tu indo para aquele lugar. Ainda que seja um ambiente bom. Mas Jesus diz, façam diferença. Estejam preparados para isso. O apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem para ilustrar essa ideia do que é fazer diferença, lá em 2 Coríntios 15, 2 Coríntios 2, versículo 15 a 16, dizendo, porque para Deus somos aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Ele usa uma linguagem dizendo, sabe como você, quando se prepara para ir num ambiente, de repente hoje para o culto você foi lá, tomou um banho, se conseguiu tomar um banho no dia frio, né? Você teve coragem de manhã de tomar um banho, ou de repente, justamente por não ter tomado banho, você se encheu de perfume, para pelo menos dizer, eu vou chegar lá cheiroso para parecer que eu tomei banho. Ele diz, o perfume, quando você chega num ambiente cheiroso, para algumas pessoas esse aroma, não quer dizer que é ruim o aroma,
Mas para algumas pessoas, quando cheira, é forte aquele cheiro, para algumas vai dizer que coisa boa. Mas para outras, ainda que seja boa essa fragrância, ainda mais aqueles perfumes caros, né, que são aí que cheiram, né? E ainda que seja um perfume de R$ 300, tem pessoas que vão dizer, que é esse fedor? Quem que está com esse fedor aqui dentro? Que cheiro forte. E para algumas pessoas, um mesmo perfume, é perfume, ele chega ao olfato como algo ruim. Mas isso é fazer diferença, é você ter destaque. Esse cheiro dos cristãos tem destaque no mundo. Não de maneira ruim, não é a questão de nós estarmos na mídia como maus exemplos, porque há cristãos que não são seguidores de Jesus e que se destacam como mau testemunho, e o diabo usa isso para realmente tentar afastar pessoas das igrejas por causa dessas pessoas. E a mídia faz questão porque o diabo na vida de muitas pessoas está ali utilizando isso, dizendo, olha só, não vale a pena você seguir a Deus. Mas de um verdadeiro seguidor de Jesus, aquele que é verdadeiramente discípulo de Jesus, ele faz diferença. Essas são essas pessoas. Mas muito além de a gente caminhar, de somente ser pacificador ou fazer amizades, Jesus ele enfatiza aqui algo muito importante. Ele diz no versículo 9 e também no versículo 11, digam-lhes, o reino de Deus está próximo. Quando ele envia a gente para dizer, né, no 9 e no 11, no 10 ali, ele fala, digam-lhes, o reino de Deus está próximo. A principal forma de nós fazermos diferença nesse mundo é apontando para o reino de Deus. Ele diz, para aqueles que aceitarem, falem do reino de Deus. E para aqueles que não aceitarem, falem também do reino de Deus. Essa é a principal maneira de vocês fazerem diferença. Ele diz, olha, hajam, falem do amor de Deus, mas não se esqueçam da condenação. Falem do amor de Deus, mas falem também que tem um inferno. Mas não o do inferno para tirar as pessoas de lá simplesmente com medo, mas falem do motivo porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Porque ele amou o mundo, João vai dizer, de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Falem desse reino de Deus, do Cristo que veio à terra, que é o Rei que veio ao mundo para nos salvar, para nos transformar, para nos dar vida abundante, para nos levar à maturidade semelhante a Jesus. Falem do reino de Deus para as pessoas. Falem que não é de um ser humano político, não é de seres humanos, independente da função, que o mundo vai ser salvo. Não é do imperador romano que vai haver, através do imperador romano que vai haver paz. Não é através de um presidente da república que a nossa nação vai ser transformada. Apontem, parem de ficar brigando como cristãos na internet por política. Até porque é interessante, né, como muitos cristãos na internet se engajam muito em períodos políticos para postar um monte de coisa sobre campanha, para apoiar seres humanos. Seres humanos imperfeitos, completamente imperfeitos, porque não importa quem sobe no poder, nunca vão ser bons o suficientes porque são seres humanos. Mas imagina se a gente tivesse esse engajamento que tantas vezes a gente faz na internet por causa de política e tantos outros assuntos para falar sobre o reino de Deus. Talvez as nossas cidades já estariam muito diferentes do que estão hoje. E sabe qual foi a consequência do envio de Jesus? De os discípulos aceitarem o chamado para cumprirem essa missão de serem pacificadores, de serem pessoas que têm amizades e curam pessoas, de fazer diferença pregando o reino de Deus. O versículo 17 diz que os 72, tem algumas versões que está escrito 70, outros 72, isso depende de algumas questões ali de tradução do grego para o português, mas eles voltaram alegres. Depois que eles cumpriram a missão, eles voltaram alegres. E o que eu quero dizer para você aqui hoje é que talvez você tenha se engajado hoje numa causa que seja talvez a sua profissão como principal foco da sua vida. Talvez seja
ter bem-estar, ter o lazer. Talvez o principal foco de você é ganhar dinheiro para poder comer, para poder ir em tudo que é tipo de lugar aí, de lanchonete, de lancheria, né? O gaúcho fala lancheria. E eu preciso dizer para você que você só vai realmente viver a alegria plena quando você se engajar nessa causa, de ser e fazer discípulos de Cristo. E Jesus, ele termina dizendo para os discípulos no versículo 24 o seguinte, ele fala: pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ele diz, olha, tiveram pessoas ao longo da história que quiseram ter esse privilégio de ouvir falar sobre Jesus que vocês estão tendo. E de também poder falar sobre o amor de Deus. E não tiveram esse privilégio. E hoje você, nessa manhã, mais uma vez está tendo esse privilégio de receber um convite de Deus para ser discípulo dele, para se engajar e continuar sendo discípulo, participando ativamente das multidões, participando de um culto semanalmente, ouvindo a palavra de Deus semanalmente para amadurecer na fé, de se engajar num grupo menor, para ter experiência, para ouvir a Deus, aprender mais sobre Deus, de estar disposto a ouvir verdade em relacionamentos íntimos. E você tem o privilégio também de mudar o foco da sua vida, de parar de correr contra o tempo, de trabalhar loucamente para ganhar dinheiro e nunca ser o suficiente, para poder dizer, eu vou agora me engajar na principal causa que realmente importa, que é falar do amor de Deus e transformar esse mundo. E você não precisa ser pastor para isso. Você não vai precisar abandonar sua família, o seu emprego e fazer teologia como eu fiz, que foi um chamado específico para a minha vida. Deus te chama para ser discípulo e fazer discípulos no seu lar, no seu trabalho, nos relacionamentos de amizade. Mateus 28 diz, vão. Uma das possibilidades, traduções para esse texto seria, por onde vocês forem, aonde vocês estiverem, preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho. Na hora que você sair dessa porta, hoje, e voltar para o seu lar, preguem a paz. Quando você for para essa semana de trabalho, se disponha a ter intimidade com as pessoas. Não fica só perguntando, esses dias eu falei isso, acho que foi na semana passada, não fica só, será que chove? Será que amanhã vai gear? Será que vai nevar? Comece a ter conversas íntimas. E quando você perguntar, tá tudo bem? E alguém perguntar, e alguém responder, tá mais ou menos, diga, que coisa, né? Eu preciso ir. Pergunte o que está acontecendo. Tenha intimidade com as pessoas. E às vezes você vai precisar mexer na sua agenda e atrasar uma coisa, porque você teve que ficar meia hora a mais, uma hora a mais conversando com alguém que precisava abrir o coração. E quando essas pessoas começarem a abrir o coração, diga, entregue a sua vida a Deus. Você já botou isso em oração diante de Deus? Posso orar com você por essa situação? Você não vai precisar talvez ter a Bíblia de cor, mas às vezes você vai poder dizer, vamos orar juntos. Não diga somente eu vou orar em casa, diga eu quero orar por ti. Vamos orar aqui juntos. E convide essa pessoa de repente para vir num culto, ir numa missa, convide a ter uma caminhada mais íntima. Às vezes se você já se sente um pouquinho mais preparado, diga, não quer estudar a Bíblia comigo? Vamos sentar, ter um tempo de ler a Bíblia, ver o que Deus pode falar sobre isso para ti, de que modo Ele pode te confortar. Aceite o chamado de Jesus, Ele está dizendo, ser e fazer discípulos é o que realmente importa. Quero orar com vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu tens um plano, Deus, maravilhoso de reconstrução, de restauração do nosso mundo. Pai amado, obrigado pela Tua infinita misericórdia, que foi demonstrada através de Jesus, que não quis nos castigar, mas pelo Teu amor por nós, entregaste Ele para sofrer o castigo que nós merecíamos pela nossa rebelião contra Ti, por vivermos lutando e querendo viver longe de Ti, Senhor. Deus amado, diante desse chamado de sermos Teus discípulos, que o Teu Santo Espírito incomode a cada uma das pessoas aqui
a não saírem, Deus, conformadas, a voltarem para o padrão de vida que talvez tenham vivido, mas que aceitem o Teu chamado para seguirem a Ti, Deus, no meio das multidões, mas também de modo mais íntimo, de modo mais pessoal, para ouvirem a Tua voz, Senhor, falando com elas, através da Tua palavra, dia após dia, Senhor. E se há pessoas aqui que hoje têm sentido esse chamado, Deus, que Tu as leve, Pai, assim a tomarem essa atitude de pedir, Senhor, ajuda para alguém que conhecem, que pode assim levá-las a caminhar contigo. Deus, também eu quero te pedir obrigado pelo privilégio que Tu nos dás de fazermos, Senhor, também parte dessa missão Tua. Porque a missão foi Tua, foi Tu que iniciaste o processo de vir à Terra e falar do amor de Deus e anunciar que Tu queres salvar a humanidade. Tu iniciaste, Senhor, e nós agora somos convidados a nos engajar, Senhor, nessa causa. Deus, nós queremos também fazer discípulos. Queremos, Deus, ser promotores da paz. Sermos intencionais nos nossos relacionamentos de amizades. Sermos íntimos das pessoas. Queremos, Deus, fazer diferença. Principalmente falando do Teu amor pela humanidade. Levando pessoas a Te conhecerem. Use, Deus, os Teus discípulos que estão aqui hoje. Use-nos, Deus. Se até aqui temos falhado em ser discípulos Teus, para fazer discípulos, nos auxilie, Senhor. Que quando nós sairmos dessa porta, nós sejamos muito mais conscientes, Deus. Que o Teu Santo Espírito nos mude o nosso olhar para as pessoas. De que o foco não é somente jogar conversa fora, mas é levar pessoas a terem as suas vidas transformadas e se tornarem maduras como Jesus. É isso que eu quero te pedir. Em nome de Teu Filho Jesus. E nós entregamos as nossas vidas dizendo, eis-nos aqui. Envia-nos, usa-nos, Senhor. Amém.